Que a paz seja com todos, caros acompanhantes deste canal, o Fundamento dos Apóstolos e dos Profetas. Eu sou Samuel Cordeiro, estou aqui na companhia do irmão Jefferson para darmos sequência ao nosso estudo iniciado com a introdução, alguns dias atrás, sobre a promessa do Salvador, ou a promessa do Messias. Paz seja contigo, irmão Jefferson. Amém, irmão Samuel, paz seja convosco, a todos os nossos acompanhantes do canal, você que já é inscrito. Você que porventura chegou até esse canal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Possa aí deixar seu like para contribuir ao nosso trabalho aqui. Nós vamos aqui fazer um estudo breve, vamos dar uma boa resumida no assunto para ele ficar bem compacto e ficar o máximo de bem entendido por vocês. Então, vamos falar um pouco agora, iniciando nossos estudos com relação a essa promessa do Salvador. Como falamos no vídeo anterior, vamos pegar lá do início, desde o livro do Gênesis. E quando nós olhamos para o livro do Gênesis, a criação, toda a criação, é muito claro na Escritura Sagrada que tudo que Deus criou era bom, tudo foi muito bom. Está lá, se você fazer a leitura ali dos primeiros versos do capítulo 1, 2, você vai ver que Deus criava, e Ele gostava daquilo que Ele tinha criado. E, irmão Jefferson, agora uma questão até filosófica que muito é questionada, principalmente para aqueles que não creem em Deus. Muitos dizem assim, irmão Jefferson, que Deus criou o mundo e abandonou, Deus não tem amor pelas crianças que morrem, pelos desastres naturais que acontecem. Até os próprios judeus, que foram perseguidos e ainda são, claro, numa escala menor hoje, mas principalmente no século passado, a história, relatos históricos de próprios judeus dizendo que se acaso existe um Deus, ele vai ter que implorar o seu perdão. Então coisas a gente vê assim que fazem as pessoas questionarem a existência de Deus. E, irmão Jefferson, nós vendo ali no livro de Gênesis, com relação a isso, que Deus criou uma vez e era bom, e hoje está nessa calamidade, podemos assim dizer. Então, irmão Jefferson, o que está errado? O que será que aconteceu? Será que Deus realmente se esqueceu da sua criação? É a pergunta. O que você acha desse pensamento, que é talvez o mais utilizado por não crentes da palavra e do nosso Deus? Desde o início, Deus criou todas as coisas e, como lemos no Gênesis, era bom. E lá em certa parte do Gênesis diz que era muito bom. Então, Ele deu certas regras ao criar o primeiro casal, os primeiros pais da humanidade ali. Mas esses pais da humanidade decidiram ali contrariar a vontade de Deus. E nós sabemos como o próprio ensino das escolas mostra que toda ação tem uma reação. Então, através da desobediência veio também a consequência, e como o mundo foi aumentando a população, tornou-se então as consequências. Então tem desastres naturais, tem morte, morrem muitas pessoas inocentes, mas Deus tem um plano para essas pessoas que morrem inocentemente, e tem um plano aí que Ele já desde o Éden desenhou, como foi lá, nós já passamos em outros vídeos a promessa de um Messias. Então nós já vemos lá no início a promessa do Messias, a morte de um cordeiro, e esse cordeiro, através do seu sangue, ele veio lá santificar muitos pecadores, muitas dessas pessoas. Então hoje é de livre acesso à vontade de Deus, fazer a vontade de Deus, mas por causa do pecado, por causa da transgressão, veio as consequências à terra, e muitos de nós hoje pagamos as consequências dos pais no passado, dos pais que começaram aí as nações. Então, para nós iniciarmos essa série de estudos e entender essa questão, por que que o mundo está dessa forma, porque Deus não interveio naquele momento de maneira mais direta e não intervém hoje em algumas coisas que acontecem, E para nós iniciarmos a meditação, para expandirmos nossa mente para o que iremos falar nos próximos vídeos, iniciando por este, nós devemos entender que primeiramente Deus criou um mundo onde não havia pecado, segundo o relato bíblico. Porém, o nosso inimigo, denominado como serpente ali no início do livro do Gênesis, todos conhecem a história da serpente e de Eva.
Então o inimigo ele usou de astúcia, de artimanha, né, para que, como o irmão Jefferson citou aqui, né, fizesse, né, aquele casal entrar em pecado. Isso muda drasticamente tudo aquilo que nós poderíamos viver hoje em dia, que iniciou sem pecado, paraíso, né, planos totalmente diferentes do que ocorre hoje. E quando isso muda, irmão Jefferson, não é somente na questão física do nosso planeta e de Adão que muda, mas toda uma batalha espiritual, ela também ocorre naquele momento, irmão Jefferson, porque nós vemos que anteriormente ao pecado, Deus, para verificar, né, para consolidar o caráter da sua nova criação, ele deixou ali, né, podemos chamar de um teste de obediência para eles, né, para Adão e para Eva. E caso, né, aprovado nesse teste, provavelmente nós não conheceríamos o pecado. Porém, irmão Jefferson, uma vez que o casal entra em pecado, então alguma coisa já não está certa, a vontade de Deus não foi cumprida. E isso, irmão Jefferson, foi ocasionado devido ao inimigo, né, que a partir daquele momento ele consegue, né, uma força muito grande e de uma maneira, né, que astuta, uma maneira sem usar a força bruta, ele acaba ganhando, além do pecado de Adão, muitas outras coisas, né, que nós vemos suas consequências até os dias de hoje. Hoje a batalha espiritual, assim como era no passado, a batalha espiritual começa na mente das pessoas, começa ali a afetar o cérebro, o raciocínio, a questão lógica, onde começa a batalha espiritual. Então, quando Deus aí deu a oportunidade de fazer o certo ou o errado, e Deus já conhece o fim desde o princípio, ele deixou ali um certo livre-arbítrio aos pais da humanidade, Adão e Eva. E eles escolheram esse livre-arbítrio e teve aí a consequência. Estamos tendo a consequência até os dias de hoje. Vemos guerra, vemos rumores de guerra, vemos peste, vemos muitos terremotos aí, que propriamente a Bíblia diz que a criação geme e sente aí as consequências do pecado. Então nós vemos ali escrito em Romanos que a consequência do pecado é a morte. Também vemos escrito em Romanos que a criação anseia pela vinda de um restaurador, pela vinda aí do Messias. Então nós vemos muita passagem ali no livro de Romanos, quando Paulo explica essas coisas. Então também vemos aí em Gênesis, quando já teve ali o pecado, o homem se sentiu na presença de Deus, se sentiu que ele estava nu, e ali houve a morte de um animal para fazer as roupas a esse primeiro casal. Então, desde o pecado já teve a consequência da morte, mas lembrando sempre que o pecado e a decisão de contrariar as vontades de Deus foi dos nossos primeiros pais. Então Deus fez as coisas corretamente, mas nossos primeiros pais que decidiram fazer o que não estava do agrado de Deus. E nós podemos perceber que Adão tinha o domínio sobre a terra. Então ele era o governador da terra. Deus criou e entregou a ele, e a partir do momento que outro, por astúcia, não tomou a força, mas sim pela sabedoria, sua sabedoria, né, suas artimanhas, a partir do momento que ele toma o governo, através de uma atitude espiritual, nós vemos que as consequências não tem como ser boas. Então, hoje, se houvesse um mundo bom, sem erro, sem o mal, seria totalmente diferente do que aquilo que já havia acontecido lá no começo, porque já iniciou da maneira errada, com o pecado, né? Com os pecados. Então a consequência era só aumentar, porque todos vieram de Adão, né? Então nós que estamos aqui hoje, tanto os bons, ou seja, os maus, quem for, todos vieram da mesma linhagem, né? Lá do início. E como a linhagem já estava, seus filhos já nasceram ali do pecado, então não haveria como, né, o mundo ser diferente hoje. E inclusive, irmão Jefferson, vou ler aqui um versículo que vai nos ajudar muito nessa questão, que diz assim, Gênesis 3, do verso 17 ao verso 19. E a Adão disse, porquanto deste ouvidos à voz da tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por sua causa. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida, espinhos, cardos também, e te produzirá. E comerás a erva do campo, do suor do teu rosto comerá o pão, até que te tornes a terra, porque dela fostes tomado. Porquanto és pó,
em pós te tornará. Então, irmão Jefferson, a gente já vê que a morte, né, já inicia a partir desse momento, e aquele mundo que era para ser criado um paraíso, que hoje era para estar totalmente melhor ainda, né, do que era lá no início, com a entrada do pecado no mundo e da morte, irmão Jefferson, não haveria outra coisa a não ser o mundo só se degradar até que viesse aquele que, assim como Satanás ganhou de um homem o mundo, então seria necessário pela justiça, né, das ações, que um outro homem fosse mais forte que o inimigo e recuperasse para Deus. Então, irmão Jefferson, nós já vemos que culpar a Deus, né, por as coisas que acontecem hoje já não faz tanto sentido, uma vez que ele deu o reino a Adão, porém Adão acabou perdendo para o seu inimigo, né? E Deus, se tomasse naquele momento uma força bruta, já mostraria, né, que ele não agiria com astúcia conforme o seu inimigo agiu. E note, caro amigo que está nos acompanhando, e caro irmão, que quando Jesus foi tentado por Satanás, Satanás falou: tudo isso te darei porque a mim foi entregue. Então, quando foi entregue, isso foi lá no reinado de Adão. Então veio aí um segundo Adão e tomou o reinado que era de Satanás. Então Satanás tem apenas um pouco mais de tempo, como está escrito na Bíblia Sagrada, e ele sabe que seu tempo já está chegando. Então Satanás, ele é um adversário do homem, né? Um adversário da criação. Por isso que muitas vezes em nossas conversas nós falamos que a primeira batalha que Satanás trava com o homem é na mente, é na cabeça da pessoa. Então nós já temos aí algumas ideias, né, do que, por que várias coisas acontecem hoje. Inclusive esse verso que o irmão Jackson citou está lá em Lucas, capítulo 4, verso 6, onde ele diz: e disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e sua glória, porque a mim me foi entregue e eu dou a quem eu quero. Então é uma batalha também espiritual que tem as consequências no mundo físico. Então, irmão Jefferson, a partir do momento que nós já nascemos nesse ciclo, então não tem como nós nascermos com a vida eterna, porque nós nascemos de um homem que já, né, segundo a nossa linhagem da criação, de um homem que já estava em pecado. Então, se Deus precisa fazer as coisas melhorarem, se Deus quer recuperar novamente tudo aquilo que Adão entregou ao inimigo, nada mais justo, irmão Jefferson, que do próprio Deus, em toda a sua justiça, usar do mesmo método, né, recuperar com a mesma moeda, digamos assim. E foi isso que ele prometeu: um homem que seria como Adão, ou seja, como nós, um homem mortal. E esse homem, para cumprir esse propósito, irmão Jefferson, ele deveria primeiramente, né, não cair em pecado, porque a partir do momento que nós pecamos, quem for, nós já não temos autoridade nenhuma, né, para tentar recuperar esse mundo qual Adão entregou ao nosso inimigo. Então, um homem que não poderia pecar, que deveria sim ser tentado, porque assim como Adão foi, Cristo deveria ser tentado, né? Ele foi o Messias. Então, nós vemos algumas coisas que vão nos dar indício, irmão Jefferson, de que seria necessário que isso acontecesse para que de forma justa a terra pudesse ser salva, né? E também todo aquele que crê nesse poder de Deus enviado através, né, do poderoso Messias. Justamente hoje nós temos esse Messias a qual nós chamamos de Jesus e cremos fielmente que Ele é nosso Salvador. Também queremos você entenda, assim como nós entendemos lendo o Gênesis, que quando houve ali a transgressão, houve a opção pelo pecado, Deus fez a modificação ali de muitas coisas no corpo humano e na terra e nos animais. Então a serpente começou a rastejar em seu ventre. O homem que não tinha a opção da morte ali passou a ter a opção da morte, foi mudado ali a sua genética, foi aumentado as dores de parto da mulher, e a terra passou a ter espinhos e cardos. Então teve ali 3 modificações na genética do homem, nas coisas da terra e também na genética animal. Por isso que hoje tanto homens quanto a terra e quanto os animais sofrem. Então é importante nós notarmos isso. Foi feito modificações por causa da opção que Adão fez em fazer o pecado, em transgredir a ordem de Deus. Um exemplo, né, um pouco diferente sobre isso que nós podemos pensar sobre essa questão é justamente como um próprio crente. Vamos pegar aqui, por exemplo, uma pessoa hipotética que ela conhece a Deus e se converte aos mandamentos de Deus.
E Deus está com ela, porque ela o busca, né? Mas a partir do momento, aquela pessoa acabou esquecendo de Deus e voltou às suas práticas antigas. Então ela optou pelo errado e começou, né, a fazer tudo aquilo que ela já era contra, através da palavra de Deus. E nós, olhando para essa pessoa hipotética, não vamos analisar a seguinte questão: será que Deus vai puxá-la de maneira obrigatória a retornar ao seu caminho? Será que Deus ainda será com ela? Será que Ele usará de autoridade, de força bruta para recuperar aquela pessoa? Ou será que depende daquela pessoa olhar para si, se converter daquilo que fez, né, se arrepender e merecer novamente o perdão de Deus para se aproximar de Deus? Então a mesma coisa foi com a humanidade, com o nosso mundo, né? A partir do momento que a humanidade representada por Adão optou por o caminho ao contrário, Deus não tomaria força, porque Ele deu a escolha, né? Porém, se houver a capacidade de recuperação, da mesma forma que foi perdido o mundo, né, recuperação do planeta, dessa mesma forma, de forma justa, através, né, do não pecado, do não pecar, assim como Adão nasceu sem o pecado e pecou, então nada mais justo do que aquele que nasceu em pecado não pecar. Então Deus é justo da mesma forma. Então nós não podemos culpar a Deus, né, por coisas que acontecem em um mundo que não é governado por Ele ainda. Isso nós podemos ver. Vou pedir para o irmão Jéssica fazer a leitura para nós. Primeira carta de João 5,19, onde o apóstolo vai falar um pouco disso, né, de como está a situação do mundo. Já estava, né, há cerca de 2000 anos atrás, quando ele escreveu essa carta, que eles, os apóstolos, já sabiam, né, dessa questão. Então ele ainda deixou bem claro para nós isso, né, tanto nos evangelhos os apóstolos falaram, quanto também aqui mais declaradamente o apóstolo João, na sua primeira carta, capítulo 5, verso 19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo está debaixo do poder do maligno. Então, né, irmão Jefferson, como poderia Deus intervir se o mundo ainda está no maligno? Há tempo para tudo, e também tem essa questão, né? Assim como Adão teve o tempo para pensar, meditar e pecar, e também houve tempo até que Deus o visitasse naquela mesma ocasião, né, vendo o que eles haviam feito. Também há tempo onde toda a vontade de Deus será cumprida, e, irmão Jefferson, então não seria justo, né, assim, nós culparmos a Deus pelo que acontece no mundo que está com a dominação, está todo dominado pelo mal. Justamente vemos o sábio Salomão falando isso em um dos seus escritos: há tempo para todas as coisas debaixo do sol. Então nós notamos que pelas escrituras, ali pelos acontecimentos vindo desde o Jardim do Éden até a chegada do Messias, e depois da chegada do Messias, o seu sacrifício expiatório, até a volta dele para reinar aqui na terra, nós notamos que o sábio Salomão escreveu ali com muita inteligência, inspirado, que a todas as coisas tem seu tempo determinado debaixo do sol. E é muito fácil quando nós analisamos sobre esse método, né, de pensamento, assim como eu dei o exemplo, né, de uma pessoa cristã. Agora falando um pouco da nossa casa, né, o planeta Terra. Digamos, irmão Jefferson, que nós tivéssemos uma casa e nós cedêssemos a uma pessoa para que ela ali morasse. Se aquela pessoa destruísse aquela casa e não seguisse as suas regras, né, digamos que fosse uma pessoa que está alugando, ou mesmo você permitindo sem cobrar nada, mas se a pessoa não seguisse as regras do cuidado da casa e só degradasse aquela casa, irmão Jefferson, seria justo nós matarmos aquela pessoa por causa disso? Será que nós faríamos isso? Ou simplesmente, né, tomaríamos uma outra atitude para que aquele que é o mal não danificar o nosso próprio bem, né, que seria uma casa material? Então, irmão Jefferson, nessa linha de raciocínio podemos pensar a mesma coisa com relação aos homens no planeta Terra. Então Deus não vai matar todos os homens sem nenhum propósito, sem algo que culpe. Então, se as pessoas morrem, se elas vão cair no julgamento, que é a segunda morte, é justamente por não seguirem as regras, por não se readequarem, né, ao caminho correto. Então, nós trazendo por exemplos materiais, nós conseguimos perceber a justiça que há nas coisas em que Deus faz, né, irmão Jefferson? Que não é simplesmente assim: Adão pecou, o Deus, né, que seria egoísta, pensar, agora eu vou matar toda essa criação, não presta mais. Não é bem assim, né, irmão Jefferson? Uma forma de salário pela transgressão já está escrito desde o começo: o salário do pecado é a morte. Então, e como nós vemos aí, certas pessoas aí consideradas sábias pelo mundo, também falou que toda ação tem uma reação.
Então, se a pessoa procura, de certas formas, aí contrariar o Criador, certamente ela também vai ter aí o seu pagamento, vai ter o seu soldo, vai ter o seu salário. Então, pelas escrituras aí e pelos próprios escritos dos sábios do mundo aí, nós vemos que tudo aquilo que se faz tem aí seu mérito, ou para o bem ou para o mal. Então, se hoje procuramos seguir o caminho de Deus, procuramos fazer as coisas corretamente, certamente nós passaremos também por essa morte, porque é o salário do nosso pecado, mas herdaremos aí para o futuro uma vida eterna, onde a nossa genética, o nosso DNA, voltará a ser como era no Jardim do Éden. Então, todo salário tem aí o seu porquê. Então, em todo o nosso trabalho também tem aí o seu pagamento. Então é isso, né, que nós queremos passar neste vídeo, nessa primeira parte, de vários que virão. Nós entendemos o porquê que o mundo está no pecado, né? Então, a partir do momento que nós entendemos que Deus criou, mas um homem entregou ao inimigo, nós temos um ponto de partida para começarmos a buscar na Escritura onde é que Deus promete a salvação para esse mesmo planeta, para esses mesmos homens que foram sua criação, né? Que somos nós até hoje. Então, né, vamos iniciar aqui, espero que tenha ficado bem esclarecido. E no próximo vídeo nós vamos falar um pouco sobre a influência desse mal que começou ali, né, na nossa raça com Adão, através da influência do mal. E algumas coisas, né, que Deus já mostrou para nós que viriam acontecer ali para frente. Então é isso, irmão Jefferson, já me despeço por aqui. Com a paz esteja contigo, né, e conto com você para o próximo estudo. Meu irmão Samuel, também me despeço por aqui, paz seja convosco. Que a paz seja com todos e até a próxima.